Olá pessoal, boa tarde. Quem fala aqui com vocês é Cleiton Valdemar. Eu que vou estar ministrando esse webinar hoje, a respeito da parte de tabela de comissões, ou seja, como definir as tabelas de comissões, criar essas tabelas de comissões dentro do sistema BIG. Tá ok? Boa tarde para todos que já estão online aí, participando de mais esse webinar pela BIG Sistemas. Bom, pessoal, vou falar hoje a respeito então do conceito, para que foi criado essa parte de tabela de comissões, como configurar, como cadastrar essas tabelas e depois a ativação, ligar essa tabela ao usuário, à filial e assim por diante. E depois os relatórios que apuram essas comissões. Bom, para quem não me conhece aí, vou estar me apresentando, meu nome é Cleiton Valdemar Ribeiro, então o pessoal aqui me chama como Valdemar, como Cleiton. Eu sou graduado, sou formado em Sistema de Informação, tenho MBA nessa parte de gestão do varejo farmacêutico, Atuei aí durante 10 anos, mais ou menos, na área de drogarias e farmácias, onde eu trabalhei aí na parte de escritório, trabalhei em balcão, trabalhei como gerente, compras, então trabalhei em várias áreas dentro de farmácia. E depois de trabalhar com farmácia, eu comecei a trabalhar com o sistema, ou seja, eu trabalho aqui na BIG desde 2000, que é o início da empresa. Então, trabalho com sistema e farmácia já há quase 12, mais de 10 anos, na verdade, bem mais. Então, conheço um pouco do dia a dia de drogaria, conheço um pouco do dia a dia de farmácia. Ok? Bom, pessoal, eu vou começar falando, então, aí da parte de conceito. O que é o conceito da parte de tabela de comissões e por que ela foi criada. Tá? Então, a tabela de comissão ela veio, na verdade, para suprir uma necessidade de ter uma comissão diferente, ou por filial, ou por usuário, ou as duas. Então, o que acontecia? Os clientes queriam uma flexibilidade maior, ou seja, pagar uma comissão diferente numa loja do que da outra. Então, aí surgiu a ideia de se trabalhar aí com a tabela de comissões. Então, para que a gente possa gerir dessa forma. A tabela de comissão, então, hoje ela pode ser configurada aí entre grupos, produtos, usuários e filiais, que é essa área aqui da apresentação. Então, isso aqui a gente pode, é onde a gente vai, o que a gente pode configurar dentro dessa parte de tabela de comissão. Basicamente, a tabela de comissão, então, ela serve para o que eu falei. Eu posso trabalhar, por exemplo, na loja 1, como aqui a gente está na apresentação, Então, na loja 1 aqui eu trabalho com um genérico com 3% de comissão. Na loja 2 eu trabalho com um genérico de 4,5% de comissão. E na loja 3 eu trabalho com uma comissão unitária, uma comissão de R$1, por exemplo, em um certo produto, e sem comissão geral. Tá? Então, isso aí é possível eu configurar utilizando essa nova ferramenta de tabela de comissão. Tá? Então, eu posso ter isso configurado diferente por usuário e por filiais. Bom, basicamente, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente cria isso dentro do sistema? A gente vai criar essa tabela de comissão, ou seja, a gente vai criar a regra de comissão dentro do sistema. Eu crio uma tabela padrão, por exemplo, a tabela padrão para a filial 1, a tabela padrão para os gerentes da filial 1, a tabela padrão para os balconistas da filial 1, a tabela padrão para as perfumistas da loja 1, ou da loja 2, da loja 3, da loja 4. Tá? Então, essa tabela, da mesma forma que a gente trabalha hoje com tabelas de desconto, a tabela de comissão ela funciona basicamente da mesma forma. Eu crio uma tabela, coloco os padrões de comissão ali dentro, e depois eu ligo isso aí ao usuário e à loja. Tá? Então, é bem legal, fica bem flexível dessa forma, para que a gente trabalhe da comissão da maneira que eu quiser. Tá? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter uma tabela para cada usuário, para cada loja. Então, eu posso ter, por exemplo, a tabela para o meu balconista, para a loja 1, para aquele mesmo balconista para quando ele trabalha na loja 2, e para aquele mesmo balconista quando ele trabalha na loja 3. O mesmo usuário trabalhando em várias lojas, eu posso ter comissões diferentes. Ou posso ter comissões iguais, independente da loja que ele trabalhar. Tá? Então, isso fica a meu critério, fica a critério do administrador, como eu quero configurar essa tabela de comissão. Basicamente, a ideia da tabela de comissão é essa. Tá?
E eu vou mostrar para vocês agora, na verdade, como parametrizar isso dentro do sistema, né? Como configurar essas tabelas de comissões dentro do sistema. A tabela de comissão, ela está basicamente aí em cadastro. Minto, primeiro eu tenho que liberar, né, a permissão para o acesso, ao acesso da opção de tabela de comissão. Por quê? Porque muitas opções novas, tá, pessoal, vem bloqueado, ele vem como padrão a permissão não. Então, muita gente não vai encontrar aí a tabela de comissão liberada na sua permissão. Então, eu tenho que ir lá no cadastro do usuário para liberar o acesso a essa opção dentro do sistema. Tá? Eu vou mostrar aqui no sistema para vocês como fazer a liberação, mas é bem simples, né? Vou acessar meu sistema aqui. Então, dentro do sistema, aqui em cadastros, a gente tem usuários, tá ok? E aqui em usuários a gente tem o grupo do usuário. Tá? Nesse grupo de usuário eu tenho diretoria, caixas, balcão, né? Cada grupo que eu tenho dentro dos meus usuários. No caso do administrador, da diretoria, né, eu acesso o grupo, que é esse usuário que eu quero liberar o acesso a essa tabela de comissão. E aqui em módulos, eu posso vir em cadastro e achar lá no finalzinho, ó, tabela de comissão. Vocês podem ver que aqui na minha permissão, né, já estava liberado. A tabela de comissão já está permitindo. Mas muita gente às vezes não usou ainda a tabela de comissão, ou ainda não conhecia essa tabela de comissão, pode ser que não esteja funcionando, ou não esteja ativado aí no sistema. Ok? Então, a tabela de comissão, ela está aí, eu preciso liberar dentro do grupo do meu usuário. Depois de liberado aí essa permissão, eu vou ter a opção para acessar ela aqui em cadastros, tabela de comissões. Tá? Então, eu posso acessar direto aqui em tabela de comissões, onde eu vou cadastrar essas tabelas de comissão. Tá? Então, aqui é o que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? E aí depois eu vou cadastrar as tabelas de comissões. Né? Então, aqui eu posso criar N, quantas eu quiser. Tá? Ou várias, ou uma tabela para perfumista, para caixa, para o que eu quiser. Cada função pode ter uma tabela de comissão diferente. Ok? E como que a gente vai cadastrar? Como eu falei, então a gente vai em cadastros, tabelas de comissões, né? Nessa parte de tabela de comissões eu tenho um botãozinho do novo, que é o F5 ali no sistema. Eu vou cadastrar uma nova aqui no meu. Então eu vou clicar aqui, né? Em nova tabela de desconto. Tabela de desconto não, desculpa, tabela de comissão. E aí eu vou dar um nome qualquer, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela de comissão chamada perfumistas da loja 1, ou balconistas, ou aprendiz, né? O que eu quiser cadastrar, eu posso colocar. Eu posso ter uma comissão para cada função ou cada área da minha farmácia. Eu vou criar uma normal, balconistas, loja 1, tá? Só para eu simular aqui para vocês. Terminei de digitar o nome, né? Cliquei aqui em salvar. Só depois que eu clico em salvar que os grupos são demonstrados aqui nessa parte de baixo, tá, pessoal? Então, essa parte aqui, ó, é demonstrada depois que eu clico em salvar. E a hora que eu clico em salvar, o que que eu vejo aqui, na verdade? Eu tenho duas abas, né? A primeira aba aqui dos grupos, das regras dos grupos, e aqui uma segunda abinha nas regras por produto. Ok? E a gente tem duas colunas, né? A primeira coluna aqui é o valor da comissão em reais, tá? Ou seja, essa comissão aqui é aquela que eu pago por unidade vendida. É aquela comissão unitária, né? Que não é percentual. Então, vendi uma unidade de leite, eu ganho R$1, ganho 50 centavos, né? Então, por unidade eu tenho um valor fixo, tá? E existem aqui a tabela de comissão, o percentual de comissão, que é aquela comissão comum, né? Vendi, eu ganho 1%, 2%, 3% do valor do que eu estou vendendo. Né? Então, essa aqui, a comissão percentual é a comissão normal, né? Aquela comissão mais comum, e o valor de comissão é a comissão unitária, tá? Comissão que eu pago em reais. E aqui a gente tem uma coluninha praticar ou não praticar. Tá? O porquê dessa coluna praticar ou não praticar, tá, pessoal? Porque muitas vezes eu estou cadastrando estou criando ainda, ou estou alterando aquela tabela de comissão, e eu não quero que aquilo seja prático justo na hora que eu mudei, né? Eu vou mudar isso depois. Então, por exemplo, eu estou aqui planejando, né, dar uma comissão
eu vou colocar aqui no genérico X%. Então, se eu não colocar praticar igual assim, esses 3% ainda não estão valendo, tá? Ele só está aqui no cadastro, tudo, mas ele ainda não vai ser praticado como comissão. Então, toda vez que eu quero que pratique, eu tenho que mudar isso aqui para sim. E a partir do momento que eu mudo para sim, ele está valendo já. Ele já vale como regra na minha tabela de comissão. Então, basicamente é isso, né? A gente vai colocar os percentuais de desconto. Então, posso colocar, por exemplo, no meu caso eu tenho genéricos, oficinais, similares, mercearia, perfumaria. Então, por exemplo, eu estou fazendo para balconista, né? Eu vou pagar em todos os medicamentos 1%. Então, estou colocando aqui em tudo, tá? Todos os medicamentos, independente. Só que mercearia eu não quero pagar nada, perfumaria também não quero pagar nada, né? Serviços também não. Então, eu coloquei 1% em todos os medicamentos. Mas isso aí, se eu quisesse pagar uma comissão, por exemplo, para as perfumistas, né? De 1% em cima da perfumaria. O que eu faria? Cadastraria outra tabela, né? Outra tabela de comissão. Então, aqui, perfumistas, salvo, né? E aí eu coloco, a perfumista, ela vai ter comissão em cima da venda de perfumaria. Então, eu vou colocar 1% aqui, aqui em real, 1% em cima de toda a perfumaria. Tá? Então, vou colocando aqui 1% em cima de toda a perfumaria, porque ela vai ganhar a comissão sobre toda a perfumaria. Tá? Então, está aqui. Vou colocar a perfumaria bem grande, serviço não, e tem que marcar o praticar sim também, né? Então tá aí. O que acontece? O que eu fiz nesse momento, né? Eu criei uma regra de comissão de 1% nos medicamentos para os balconistas e 1% de comissão na perfumaria para as perfumistas. Tá? Então, desse jeito, o que acontece? Eu vou pagar essa comissão da tabela de desconto. Tá, ok? Quando eu estou como praticar sim, tá, pessoal? Essa tabela de desconto, ela vai sobrescrever aquela que existe lá no cadastro do produto. Tá? Então, não adianta eu colocar aqui que vai ter 1% de comissão no genérico, chegar lá no produto e falar que aquele produto tem 2 ou 3% de comissão. Tá? Que senão ele vai sobrescrever, um vai sobrescrever o outro. Ok? Além dessa regra por grupo que eu posso criar, né, que eu tenho aqui a regra, esses são os grupos, eu também posso criar uma comissão em um produto específico. Então, às vezes eu tenho um produto que eu quero alavancar, né? Então, vou pegar aqui na perfumaria, perfumistas, né? E quero adicionar, quero incluir uma comissão em um certo produto que eu quero alavancar a venda. Então, eu clico aqui em inserir, né? Vou clicar aqui no botãozinho inserir. E clicando aí no botãozinho inserir, ele vai me aparecer uma pesquisa. Ou seja, o que eu quero inserir aqui no meu cadastro? Né? O que eu quero inserir aqui nos produtos? Deixa eu só avançando aqui a apresentação para eu já mostrar para vocês. Essa versão que o Raul tirou os prints, ela está numa versão até mais nova que a minha. Eu não atualizei a minha versão ainda. E ele já tem alguns filtros aqui que é muito legal, né? Então, o que são esses filtros que ele aparece aqui? São os filtros de grupo, especificação, fabricante, princípio ativo, classe terapêutica. E para que serve isso aqui? Serve para incluir vários itens de uma vez só. Então, por exemplo, eu quero incluir todos os produtos do grupo de preço e média. Então, eu quero pegar todas as médias e incluir de uma vez. Eu posso fazer assim. Ou posso clicar por grupo de preço, ou posso digitar aqui, né? Vamos supor que eu queira a média. Então, vou vir aqui no campinho de descrição. Vou digitar em média. Pesquisar, ó, tem vários, né? Vou marcar aqui os que eu quero, que no meu caso eu vou marcar todos com F6. Vou desmarcar esse primeiro que é um creme alisante. E vou marcar esses últimos aqui que são kits. Então, toda a linha em média, Express, todas elas, eu quero incluir na minha tabela de comissão para perfumista. Em vez de pagar 1% nesses produtos, eu quero pagar um pouco mais. E dou um OK. A partir desse momento, ele vai incluir todos os itens aqui nessa listinha, tá? E depois que eu incluo todos os itens, eu posso vir aqui e colocar a comissão.
Então, posso vir aqui e falar que, em média, eu quero pagar uma comissão de 2%, só na média, né? Então, coloquei 1% em todos os itens da perfumaria, só que, na média, eu quero ter uma comissão um pouco maior. Então, posso vir aqui e colocar essa comissão maior aqui na média, tá? Posso fazer alteração linear, tá? Fazendo 1 a 1, mas eu posso clicar o botão direito aqui e alterar linear para 2. Pronto, né? Então, ele já alterou aqui todos de uma vez para 2%. Então, eu estou dando uma comissão diferenciada nesse produto em média. Então, é legal porque ela fica bem flexível, né? Eu posso criar tabelas de comissões, por exemplo, que vão funcionar por tempo determinado, né? Agora, esse mês vai funcionar com essa tabela e o mês que vem eu vou trocar de tabela. Ó, a tabela desse mês é uma, a tabela do mês que vem é outra. Então, posso criar várias tabelas, inúmeras tabelas e ir alternando entre elas durante um certo período, tá ok? Então, o cadastro é fácil, não tem segredo nenhum aí também em como incluir esses itens, né? No caso aqui no meu PowerPoint, ele está dando um exemplo de GLOL. Então, ele adiciona e pesquisa o GLOL ali, marca os itens, né? E depois aqui ele vai preencher ou a comissão por valor, comissão unitária, ou então a comissão em percentual, que é aquela ali do lado direito, ok? O Fernando está me mandando uma mensagem aqui, só que o Fernando não consegui entender. Teste o sildenafila, todos os laboratórios, R$1. Eu não sei se você quer que eu cadastre, mas agora, nesse momento, durante o treinamento, eu não vou efetuar nenhum teste, tá, Fernando? Se tiver algum problema com a ferramenta ou qualquer coisa do tipo, eu vou pedir para você reportar aí para o pessoal da parte do suporte, ok? Tá, pessoal? Então, a ideia aqui do webinar justamente é mostrar como a ferramenta funciona. Então, aqui a gente coloca a comissão, preenche a comissão do valor dos produtos, isso tanto uma comissão em real, quanto uma comissão em percentual. Ok? Bom, como que funciona a ativação dessa tabela, né? Ou seja, eu quero ativar ela agora, eu quero ver como ligar ela ao usuário. Vamos ver, o Pedro está fazendo uma pergunta aqui. Ele está me perguntando o seguinte: é possível colocar uma comissão em um item ou um grupo num período específico, né? No dia 1 ao dia 30, nas médias, uma promoção que se encerra automático? Pedro, hoje automaticamente não. Tá? Então a gente pode ir lá, ligar essa tabela de comissão ao usuário ou a uma filial e depois disso aí tirar essa tabela de comissão. Mas isso aí hoje ainda é feito manualmente, né? Eu tenho que ir lá e ligar essa comissão e depois eu posso ir lá e tirar essa comissão da tabela, ok? Mas ele não vai fazer automático. Mas ótima pergunta, né? Realmente é uma opção que seria bem legal, né? Para poder ter uma comissão que funciona durante um tempo, durante uma semana, né? Isso realmente funcionaria muito bem. Eu quero uma comissão agora que eu vou pagar essa semana para alavancar um certo tipo de produto, pagar um pouco mais ou pagar um pouco menos, né? O Fernando está me perguntando como fazer, né, para adicionar, por exemplo, todas as sildenafila. Eu não vou conseguir mostrar aqui na minha versão, que a minha versão eu teria que procurar a sildenafila na mão, né? Então eu clicaria em inserir aqui e procuraria, por exemplo, por descrição, né? Sildenafila, e aí adicionaria todas elas aqui, ó. Marco todas as sildenafila, ok? Eu vou fazer de balconistas ali, para ficar mais fácil para o Fernando ver. Então, vim aqui no grupo de balconistas, né, na tabela de comissão do balconista, cliquei aqui na minha regra por produto. Ok, Fernando? Depois eu vou clicar aqui em inserir. Tá? A hora que eu clico em inserir, ele vai me perguntar o que eu quero inserir, eu vou digitar sildenafila, marco todos os itens, né, todas as sildenafila, e dou ok. E aí, em cima da sildenafila, eu posso pagar, por exemplo, R$1 de comissão em cada uma que for vendida. Ok? Então, posso vir aqui e colocar, no seu caso que você me perguntou, é uma comissão unitária e não uma comissão em percentual em cima do valor. Ok? Então, ele fica dessa forma. Vamos ver que tem mais perguntas aqui.
Vamos lá, ótima pergunta do Nereu, né? O Nereu mandou o seguinte: a comissão agora é gravada na movimentação, ou seja, as duas regras no mesmo mês, vai levar em conta os dois períodos? Na verdade, não, tá, Nereu? Continua da mesma forma de antes. Ou seja, eu ligo a tabela de comissão agora, a comissão vai ser calculada no momento que eu tirar o relatório. Tá? Então, ela não fica gravada dentro da movimentação que naquela época a comissão era X e agora eu alterei. Tá? Então, essa dúvida é legal do Nereu, porque é o seguinte. Então, imagina a seguinte condição. Né? Eu vim aqui na tabela de comissão, configurei que era 2%, 1%, né, de comissão aqui em todos os grupos de medicamento. Ok? O Nereu está me perguntando o seguinte: a hora que eu faço a venda, ele já grava lá esse 1% de comissão? Não, tá? Então, isso não acontece hoje no sistema Big. Isso aí, o que acontece? A hora que eu tiro o relatório de comissão, o sistema vai pegar o valor que foi vendido e calcular 1% em cima dele. Então, significa que se eu vier aqui antes de tirar o relatório e mudar esse valor, ele vai valer o valor que está na tabela agora. Tá? Então, ele não vai valer o que estava na época que a pessoa fez a venda. Beleza? Isso é muito legal, às vezes, porque você viu, às vezes, uma comissão que você cadastrou errada ou alguma coisa do tipo, e aí, se você ficasse fixo isso aí na data da venda, a gente não teria como refazer essa comissão. O Nereu está me perguntando se tem alguma previsão para esse controle ser dessa forma. Para te falar a verdade, não, tá, Nereu? A gente não tem nenhuma previsão, na verdade, de fazer dessa forma. Porque, principalmente, a manutenção disso aí, o que acontece muito, é o pessoal configurar essa comissão errada ou esquecer de colocar a comissão em um certo produto e depois querer tirar um relatório retroativo, né? Então, sempre que se faz isso aí, se faz o controle retroativo, eu não teria como fazer isso no caso dessa forma que você está me pedindo. Tá? É claro, você pode ser solicitado, né? Mas isso aí depende do número de clientes que vai utilizar. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. O pessoal está me perguntando se tem como filtrar, né? Por exemplo, todos os produtos de um certo fabricante. Bom, como eu não estou com a versão aqui, eu não tenho como testar e mostrar agora, nesse momento, com esse filtro que eu mostrei aqui na apresentação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Mas você pode clicar aqui no filtro de fabricante, ok? Filtrar o fabricante e depois clicar em pesquisar. Tá? Se eu clicar no pesquisar não deixar você pesquisar o fabricante inteiro, geralmente porque tem muitos itens. Então tem que fazer por parte. Né? Então quando você tem muitos itens em um fabricante só, às vezes o Big vai dar uma mensagem que a pesquisa tem que ser filtrada. Aí só a letra A ou só a letra B, para que não traga muitos itens na grade de uma vez só. Ok? Acho que o Gabriel que me perguntou isso, de como fazer, tá, Gabriel? Então, se você não estiver conseguindo pesquisar, né, você marca um fabricante, pesquisa, clica em pesquisar. Se ele não deixar pesquisar, tenta fazer por letra. Né? Começa na letra A, do fabricante Sanofi, por exemplo, depois vai para o fabricante B, aí dessa forma, acredito que você consiga marcar e ir adicionando todos os itens. Uma outra dica, assim, que na verdade eu não testei aqui, mas com certeza funciona, né, no lugar da pesquisa, que é onde está a descrição, eu colocar um percentual. Tá? O percentual vai procurar todos os produtos. Tá? Então, se o Big não deixar você procurar, às vezes utilizando o percent, você consegue pesquisar aí todos os itens. Ok, Gabriel? Em vez de usar somente a primeira letra. Então, vamos lá, pessoal. Incluir os itens, né? Aí, e eu tenho que ativar. Então, como que funciona essa ativação, né? Essa ligação da tabela de desconto ao meu usuário, a tabela de comissão ao meu usuário, tá? Então, eu tenho que ir aqui no cadastro de usuários. Aqui eu estou com o cadastro de um cliente, tá? Então, tem aqui o suporte Big, que é um usuário meu, ok? E aí eu vou na abinha que existe aqui, ó, comissão, tá? Então, nessa abinha comissão, eu vou acessar essa abinha e ele vai ter todas as filiais, tá? Esse banco de dados que eu estou utilizando aqui da Farmácia Dias. Então, por exemplo, se eu quisesse pagar para o meu usuário suporte quando ele vender aqui na filial 1, né, então eu posso vir aqui e selecionar
essa tabela de comissão. Então, como que eu seleciono, né? Eu vou clicar 2 vezes aqui, onde está escrito tabela de comissão, na linha, e falar, ó, eu quero pagar essa comissão aqui. Ok? E aí ele já vai estar gravado. Então, o que acontece? Eu posso ter uma tabela de comissão para o mesmo usuário diferente para cada filial que ele trabalha. Tá? Mas também posso ter a mesma tabela de comissão para todas as filiais. Então, posso vir aqui e selecionar a mesma tabela, né? Ou posso criar uma outra tabela de comissão, por exemplo. Ó, vou criar mais uma. Balconistas, filial 2, por exemplo. Ou, sei lá, pegar aqui filial D4. Salvo, né? E aqui, em vez de pagar eu quero pagar, sei lá, outro, eu quero pagar 2% dos medicamentos. Opa, não é nessa coluna, é outra. Percentual. Então, quero pagar 2% aqui para essa filial. Aí, criei uma nova tabela, seleciono ela aqui na grade, né? Clicando 2 vezes. Então, tá aí, ó, eu posso ter uma tabela de desconto para cada filial, usuário a usuário. Tá? Se eu não quiser associar, ou se eu não associar, por exemplo, uma tabela de comissão ao usuário, ele vai utilizar aí a comissão que está dentro do produto, tá? A comissão que está especificado dentro do cadastro do produto. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Eu acho que é bem simples aí a seleção dessa tabela. Não tem segredo nenhum. Então, selecionando aí a filial, selecionando a tabela de comissão que eu quero utilizar, a partir desse momento, os relatórios que eu tiro de comissão já vão estar computando, né? Já vão estar pensando aí, verificando a comissão em cima desses valores que eu preenchi no sistema. Ok? Bom, e quais relatórios, né, que eu posso acompanhar a comissão? Então, onde eu vejo essas comissões? É claro que vocês podem olhar o relatório de comissão antigo ainda, ele funciona com as tabelas de comissão sem problema, porém, existem os relatórios novos, né, de apuração de comissão. E esses relatórios são mais interessantes. Eu, particularmente, prefiro utilizar aí esses relatórios novos de comissão, porque eles são muito mais eficientes, são muito melhores de se utilizar. Então, onde está esse relatório novo e para quem ainda não tem esses relatórios instalados, tá? Então, para quem não tem esse relatório instalado, o relatório está aqui em Meus Relatórios, Gerencial, Comissões, tá? Então, a gente tem 2 relatórios novos aí. O sintético por comissão totalizado por grupo, e que é o demonstrativo, que é aquele que mostra as comissões percentuais, tá? E tem o sintético totalizado por grupo unitário. Então, um paga a comissão unitária, que é aquela comissão em reais, né? E o outro paga aquela comissão percentual. Então, são 2 relatórios diferentes. Para quem não tem esses relatórios instalados ainda, a gente tem que vir aqui no Meus Relatórios. Deixa eu só logar novamente. O meu ele não está aparecendo aqui o repositório. Deixa eu só verificar se não está liberado. Trocar a senha do meu usuário aqui. E verificar a permissão para ver se não está liberado. Tá? No meu caso aqui, ele não está aparecendo. É até bom mostrar para vocês já, né, para quem está acompanhando a gente. Ele não está aparecendo no repositório. Né? Então aqui eu não consigo instalar relatórios se o repositório não está aparecendo. Eu vou verificar se a minha permissão para o repositório está ok. Então eu vou ver aqui meu usuário. No grupo do usuário aqui, eu tenho os módulos, e no módulo aqui, utilitários, ele tem que estar sim o repositório. Ele está sim, né? Eu não sei porque não está aparecendo ali ainda. Vou fechar, abrir novamente o sistema. Pronto, agora ele apareceu. Provavelmente eu não tinha logado com a senha. Eu tinha ligado com a senha do suporte. A senha do suporte não deixa liberar essa opção. Tá? Então, aqui em Meus Relatórios Repositório, para quem ainda não tem instalado,
vai selecionar aqui o grupo gerencial e aqui no subgrupo comissões, tá? E clicar em listar. Clicado em listar, vai aparecer esses dois relatórios, você vai clicar em cima deles e clicar em instalar. O meu está desinstalar porque o meu já está instalado, tá, pessoal? Então, clico em instalar, instalou esse relatório de comissão, a gente tem que liberar a permissão para esse relatório, né, para que eu possa visualizá-lo. A permissão é a mesma coisa, a gente vai lá no grupo do usuário e na abinha Meus Relatórios, Gerencial, Comissões, né? Eu vou aqui e coloco Permite Sim, ou seja, eu permito que esse usuário acesse esse relatório, ok? Feito isso, o relatório eu vou mostrar para vocês como ele é, né, e como ele funciona. Vou puxar aqui um período antigo, só para ter uma ideia aqui de um dia. Todas as filiais. Puxar aqui 1º de março de 2011. Só esse dia, só para verificar, só para mostrar para vocês. Nesse relatório a gente tem algumas opções, né? A primeira delas é aqui o período, ou seja, qual período que eu quero utilizar, né? A segunda, as outras opções, tá? Considerar pagamento à vista, ou seja, dinheiro, cheque e cartão, ou seja, eu vou pagar a comissão em dinheiro, cheque e cartão, tá? Se eu vou considerar pagamento de subsídios, ou seja, o que eu vou receber do governo lá, depois da frente, né, do Farmácia Popular, Vida Link ou qualquer outro PBM, eu quero pagar comissão sobre esse valor também, ou se eu não vou pagar comissão sobre os valores do subsídio, né? Então, posso desmarcar essa opção. Isso aqui não tem nos relatórios às vezes mais antigos. E embaixo, considerar pagamento a prazo ou as vendas efetuadas no período ou os recebimentos efetuados no período, né? Eu, particularmente, sempre pago em cima dos recebimentos efetuados, né? Então, se o cliente não paga, eu não pago comissão. Só pago comissão quando o cliente fizer o pagamento da conta, ok? Aqui eu tenho filtros de filial, nessa parte de cima. Filtros de vendedores, ali, ó. Posso clicar e filtrar vendedores. Ok? E depois filtros de grupo de produto também, que eu posso clicar ali e ir filtrando. Tá? O meu eu vou deixar todos marcados, vou clicar visualizar. Tá, pessoal? Então, aqui nesse momento que ele está calculando as comissões. Então, é nesse momento que ele vai ver o quanto eu tive de venda, quanto está na tabela de comissão, tudo isso para demonstrar esses valores para mim. Ok? Enquanto ele está fazendo ali, eu vou adiantando a minha apresentação. Então, está aí onde eu falei para vocês, né, os relatórios, o filtro de filial, filtro de vendedor, né, que é bem tranquilo, filtro por grupo de usuário, grupo de produto, aqui o período, os tipos de pagamento, tá? PBMs e venda a prazo. Deixa eu ver se ele já veio. Está aqui. Minha tela está um pouco pequena, né? Eu diminui um pouco a resolução para a apresentação para vocês, fica um pouco melhor. Porém, eu vou mostrar assim mesmo, tá? Então, o que a gente tem aqui? O que a gente pode reparar de diferente? Bom, a primeira coisa diferente são as cores, né? Então, a gente pode ver aqui que tem alguns itens em azul e alguns itens em vermelho, tá? O principal, o vermelho aqui, são cancelamentos. Então, o que acontece? Vendas canceladas, ele vai abater no valor, né? O total à vista, e automaticamente ele também vai abater na minha comissão. Tá vendo que a comissão ali ela fica negativa, né? Então ele vai abatendo esses valores da minha comissão também. Então aqui você pode ir fechando, ó, Emanuel, Leidson, Luciana. Então eu posso ir fechando e vendo qual foi a comissão dessa pessoa nesse período. Então o que acontece? Vendi lá R$10 ontem, né? E essa pessoa veio devolver hoje. Hoje ele vai ser descontado da minha comissão o valor daquele valor de cancelamento, ok? Então é bem legal. Para quem tiver dúvida, ele traz aqui na legenda, né? Amanhã eu esqueci, não lembro o que o Valdemar falou durante o treinamento, a gente tem aqui na legenda, ó. Azul, vendas no período, né? Vermelho, cancelamentos de venda no período, ok? Embaixo a gente tem mais algumas informações, que a gente tem aqui, ó, total geral,
Então, total geral, o que, que é? Vendas à vista, mais vendas a prazo, mais subsídio. Né? Comissão à vista, comissão a prazo e o valor de comissão do subsídio. Ok? Então, isso aí são as nomenclaturas a respeito dos campos, para que não fique nenhuma dúvida. Fernando está levantando a mão, Fernando. Eu vou liberar o áudio para você. Está me ouvindo, Fernando? Fernando, a gente não está ouvindo você, então se você puder mandar aí sua pergunta, sua dúvida pelo chat, né, pelo questions, aí eu respondo para você qualquer dúvida que você tiver. O que mais que a gente tem aí? Então, aqui sai todo o... como eu tirei esse relatório, né? Vamos ver, tem algumas perguntas aqui. Ah lá, o Cleiton me perguntou, quando o cancela a venda de dias anteriores, essa comissão sai do dia do cancelamento ou do dia da venda? Hoje ela sai no dia do cancelamento, tá, Cleiton? Então, eu executei o cancelamento, fiz uma venda no mês passado, executei um cancelamento hoje, ele sai da data de hoje, da comissão, ok? Que é esse exemplo aqui, por exemplo, né? Então, eu tive um cancelamento, ele vai descontar hoje. Isso tanto faz, isso tanto a comissão percentual, quanto a comissão unitária também funciona da mesma forma, tá? Então, conforme eu vou fechando aqui, ó, eu consigo ver os totais, né? Então, a Emanuele, ela vendeu R$ 779, ganhou uma comissão à vista de R$ 12,80, né? A prazo não vendeu nada no subsídio. Então, o valor aqui, ó, total geral da comissão, né? Esse total geral aqui, de comissão, é o valor que ela vai ter que receber, né? O valor que ela recebe. Então, muita gente às vezes não gosta de usar esse relatório. Mas tem muita informação, eu não quero ver tudo isso. A gente pode fechar, né? Eu posso fechar, eu posso filtrar isso aqui. Então, eu quero ver só da filial, de uma certa filial. Como que eu faço? Eu clico aqui, né, no filtrozinho que aparece. Vou clicar aqui para vocês verem. E seleciono somente uma filial. Eu quero ver só a D3. Então, marco aqui a D3. Automaticamente vão ficar só os funcionários da D3. Quero fechar tudo isso. Clico o botão direito aqui em cima do vendedor e fechar todos. Pronto, ó, vai fechar tudo. Ó, Anderson. E aí só vai aparecer totalizada essas comissões. Nereu está me perguntando, é possível exportar para Excel? Ótima pergunta, Nereu. É possível sim. Daqui eu posso clicar em imprimir modelo. Ó. Ele vai gerar nesse formato, né, que eu fechei, fechadinho, tudo bonitinho. E daqui eu tenho um botão aqui na esquerda, na direita, exportar para, e aqui eu tenho, ó, exportar para Excel formato novo, né, o XLSX, CSV, arquivo texto. Mas vou abrir aqui para Excel. Ok. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E logo depois ele pergunta se eu quero abrir. Né? E ele já abre o relatório exportado para Excel nesse formato. Ok? Se eu quiser trazer aberto, também eu posso. Muitas vezes o pessoal me pergunta, mas ficou meio confuso ali no Excel, né? Ficou meio estranho. O que acontece? A gente pode tirar o agrupamento, tá, Nereu? Às vezes para fazer isso aí, eu posso arrastar aqui vendedor para baixo, né? Arrasto o filial aqui para baixo também, e aí ele perde os agrupamentos, tá vendo? Ele fica tudo linha a linha, ó. Linha a linha, usuário, vendedor a vendedor. Aí para exportar para Excel fica um pouco melhor. Né? Então eu exporto daqui, ó, exportar para Excel. E aí fica melhor para ver, né? Ó. Ok? Isso aí, todos os relatórios novos, tá, pessoal? Todos os relatórios nesse formato aqui, ele já tem essa opção para exportar, essa opção para mandar por e-mail. Tem várias opções aqui que a gente pode ir explorando, mas isso aí a gente fala mais a respeito no treinamento sobre relatórios, tá? Sobre os meus relatórios, que é um outro treinamento separado. Ok, pessoal? Então, em vermelho aí, como eu falei, os itens cancelados, né? Total geral é o à vista, mais o a prazo, mais o valor do subsídio, né? E o valor da comissão geral é o total de comissão à vista, o total de comissão a prazo e o total de comissão subsídio.
Isso aí é a mesma coisa, tanto no relatório de comissão demonstrativo, que é o percentual, né, quanto no relatório de comissão unitária. Né? Vocês podem ver que o relatório de comissão unitária ele é idêntico ao de comissão demonstrativo, ok? Então tá aí. Os links, os filtros são os mesmos. Então tem filtro de dinheiro, cheque, cartão, venda de PBM, se a venda a prazo é paga no dia da venda ou se é pago no dia do recebimento, né? Funciona do mesmo jeito. E aí o formato também desse relatório não diferencia em nada. A diferença é que o valor da comissão, em vez de ser percentual, ele é unitário, né? Vendi uma unidade, ganhei R$1. Vendi uma unidade, ganhei 50 centavos, de acordo com o que eu configurei ali dentro da minha tabela. Ok, pessoal? O que eu precisava mostrar para vocês aí durante esse treinamento sobre tabela de comissão, basicamente era isso, tá? Eu falei para vocês que era um treinamento extremamente rápido, né? A gente gastou aí menos de 1 hora, foram praticamente 40 minutos para esse treinamento. A ideia é que os treinamentos fiquem com mais ou menos esse tempo, 40 minutos a 1 hora. A gente tem tentado diminuir para que fique rápido, todo mundo conseguir acompanhar vários treinamentos, né, de forma rápida. Bom, preciso falar para vocês aí a respeito da parte de consultoria do Big, né, que é uma área que eu trabalho particularmente. E a gente tem esse serviço de consultoria para alavancar, para ajudar as drogarias a trabalhar com uma certa ferramenta ou implementar novos controles dentro da farmácia. Tá? Então, para quem tiver interesse, para quem tiver necessidade, né, está precisando de uma ajuda para melhorar algum processo dentro da sua loja, vocês podem ficar à vontade em entrar em contato com o pessoal e adquirir o produto aí que é o Big Treina. Tá? E junto com o Big Treina, a gente tem a possibilidade também de adquirir o Big Indicadores, que o Big Indicadores é a ferramenta que através de gráficos, né, através da página de web, a gente pode ver resultados e, na verdade, ter tomada de decisão mais rápida dentro da minha farmácia. Ok? Está chegando algumas perguntas, então sempre começo a falar aí um pouquinho. Pode perguntar, o pessoal está me perguntando, posso perguntar ainda? Pode ficar à vontade, tá? Eu começo a falar e agradecer, falar dos outros produtos, justamente para que o pessoal comece a me perguntar. A Márcia está me perguntando se eu vou falar sobre comissões por metas, tá? Márcia, eu não vou falar sobre comissões por meta hoje. Tá? A gente tem um outro treinamento que a gente vai falar só sobre premiação por produtividades e metas. Então fica um pouco diferente. Ótima pergunta. O Gabriel me perguntou o seguinte: o redutor de comissão funciona nas tabelas? Gabriel, o redutor de comissão hoje ainda não funciona nas tabelas de comissão. Tá? Então ele fica separado aí, sem o redutor de comissão, que é aquele redutor por percentuais. Ok? Mais alguém? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer a respeito dessa parte de tabela de comissão? Alguma coisa que precise perguntar? Bom, está chegando algumas aqui. A Márcia está perguntando se eu já tenho aí marcado esse treinamento. Ainda não temos, tá, Márcia? Essa agenda geralmente a gente faz de um mês antes. Eu não tenho ainda uma data para premiação por produtividade. Mas eu peço para o pessoal verificar e marcar o quanto antes, tá? Para quem, na verdade, tem uma necessidade muito rápida, a gente tem a possibilidade também de fazer o treinamento em loco ou o treinamento específico para a farmácia, para a drogaria. Claro que esses treinamentos específicos ele tem um custo, né, para a farmácia, mas é possível também marcar. Então, para quem quiser, eu preciso de um treinamento sobre compras, eu não posso esperar o próximo webinar, eu quero para agora. Posso contratar? Pode sim, sem problema. Fernando tá falando que quer fazer uma pergunta aqui. Eu vou liberar o áudio já, Fernando, só um minutinho. Só estou respondendo as perguntas e já libero o áudio para você. Vamos lá. O pessoal está me perguntando, tem algum problema manter a tabela de comissão e a tabela de premiação, ambas ativadas? Não, sem problema nenhum, né? Se eu tenho premiação e tenho comissão, não tenho problema nenhum em deixar ativada os dois, né? Então eu posso deixar sem problema ter a comissão e ter a premiação. Geralmente quando se começa a trabalhar com premiação, né? Shirlane, né? Que está me perguntando. Geralmente eu acabo migrando dessa forma mesmo que você está falando, né? Começo a pagar algumas premiações em uma certa área, né? E depois eu vou retirando as comissões aos poucos. Então isso é uma maneira legal, então posso usar sim os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, o Fernando está pedindo
a palavra. Eu vou liberar o áudio aqui para você, Fernando. Tá me ouvindo? Fernando, eu não estou te ouvindo. A gente não tem áudio seu. Então, se você quiser mandar a pergunta aí via chat, né, via texto, pode ficar à vontade. O Fernando Quirino está me perguntando aqui onde eu encontro esse treinamento para consulta, né? Esse treinamento aqui ele vai ficar disponível lá na nossa central de relacionamento. Então, onde você entra lá para conversar, para fazer com o pessoal do suporte, onde tem os artigos, ali tem todos os vídeos. Então, se você procurar qualquer coisa sobre tabela de comissão mais para frente, você pode encontrar ali, tá? Como eu falei, esse treinamento ele leva alguns dias para ser upado, para ser publicado, né? Até que a gente escreva o artigo. Então, provavelmente esse vídeo aqui vai estar disponível só na semana que vem, ok? O Odair está levantando a mão. Odair, vou liberar o áudio para você. Tá me ouvindo, Odair? Odair? Odair, a gente não está te ouvindo. Então, se você quiser mandar alguma pergunta aí via chat, pode ficar à vontade. O pessoal está perguntando se acabou. Já acabou, né? Realmente foi um treinamento bem rápido. Eu só estou respondendo aqui algumas perguntas. O Fernando está me mostrando se existe alguma diferença entre esse relatório que eu estou mostrando e o relatório de comissões normal, tá? Na verdade, não, tá, Fernando? Os dois relatórios são iguais. A diferença, na verdade, é só a flexibilidade desse relatório mais novo. Esse relatório mais novo ele tem muito mais opções. Você viu que ele demonstra lá os valores negativos, tudo mais, e o relatório antigo não. Ele simplesmente é menos transparente nessa parte, né? Ele já fica abatido o valor. Mas em questão de valores, no final vai ser a mesma coisa. Tá? Então não vai ter diferença nenhuma entre o relatório demonstrativo que eu mostrei, que é esse aqui, tá? Esse relatório eu vou abrir para vocês. Está aqui nos meus relatórios, gerencial comissões, esses dois, né? E existe também, esse que o Fernando está me perguntando, é o gerencial comissões, né? A gente tem o demonstrativo e o unitário. Então é o mesmo relatório, tá, pessoal? Um no formato mais antigo e um no formato mais novo, né? Vocês podem ver aí, ó, as opções são praticamente as mesmas. Vocês podem ver que aqui nesse relatório mais antigo a gente não tem opção de PBM, né? Nesse novo eu já tenho. Tá? Então, conforme a gente vai lançando coisas novas, a gente lança no relatório mais novo e no relatório mais antigo eu não tenho às vezes a opção de pagar sobre o subsídio. Beleza, Fernando? Bom, pessoal, então queria agradecer aí a presença de todos nesse treinamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado e possam avaliar aí o treinamento no final, né? Agora que a gente vai terminar, ter uma pesquisinha de satisfação. Eu espero que vocês possam responder, porque dessa forma eu consigo ter um feedback, melhorar e cada vez aprimorar mais esses treinamentos, né? Deixa eu ver, o Fernando tem mais uma pergunta? O Fernando está me perguntando a respeito dos cancelamentos, né? Como eu expliquei anteriormente, o cancelamento ele é descontado no dia que foi feito o cancelamento. Então, mesmo que a venda foi do mês passado, a comissão é descontada logo após o cancelamento. Então, se eu fiz a venda no mês passado e cancelei esse mês, o valor da comissão do mês passado é descontado desse mês. Ok? Tá? Então, esse valor de cancelamento sempre vai ser abatido no próximo, né, na próxima comissão. Então, vendi R$1.000 no mês passado e ganhei R$10 de comissão. Cancelei esses R$1.000 esse mês, eu vou perder R$10 de comissão esse mês. Ok? Pessoal, então, muito obrigado. Um ótimo feriado, né, um ótimo carnaval aí para todos que puderam acompanhar esse treinamento nessa sexta-feira. E espero que vocês possam participar dos nossos próximos webinars e aproveitar bem a utilização do sistema. Ok? Então, uma boa tarde para todos e um ótimo final de semana. Até o próximo, pessoal.